A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Esse momento, essa hora, eu estava conversando com a minha esposa e Deus deu uma revelação para mim. Deus deu uma revelação para ela. Eu queria compartilhar com vocês. Amém. Esse momento de reflexão. E o Espírito Santo, ele disse para mim e disse para minha esposa o que a gente faria, o que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. Tudo aquilo que a gente assiste, tudo aquilo que a gente vê, será que Jesus ele está agradando com isso? Tudo aquilo que a gente fala, pensa, age, será que Jesus está aprovando ou reprovando? Um grande pensamento da parte de Deus para mim e para você essa noite. Um momento de reflexão na palavra do Senhor. O que Jesus faria se estivesse no nosso lugar? O que ele falaria? A gente tem que refletir nessa palavra. Esse caso que está acontecendo na nossa cidade de Jacarezinho, do jovem Mateus, é uma coisa que não tem explicação. A gente tem que estar orando por essa família. Amém. Orando para o Espírito Santo estar consolando essa família. Amém. Mas principalmente, eu acredito que vai ter justiça. Amém, eu creio. Porque tudo aquilo que a gente faz, de bom ou de ruim, tem consequência. É uma semente. Aquilo que a gente planta, a gente vai colher. É verdade. O Espírito Santo falou comigo e falou com a minha esposa o que Jesus faria no nosso lugar. Quando eu acordo, o que Jesus iria falar? O que Jesus iria pensar? O que Jesus iria fazer? É um momento triste para a nossa cidade. Independentemente da circunstância que aconteceu, ninguém jamais pode tirar uma vida. É verdade. Uma vida, ela tem valor perante Deus, É verdade. perante as pessoas, perante a nossa cidade. Mas eu e você podemos fazer algo muito importante, é orar. Amém. Sem a oração não há vitória, sem a oração não somos nada, sem a presença de Deus. Eu creio que vai ser feita a justiça. E eu tenho plena certeza que você também crê nisso. Amém, Senhor. Mas principalmente, independentemente da circunstância que eu e você estamos passando, o que Jesus faria no nosso lugar? Amém. Essa palavra que Deus colocou no nosso coração essa noite. Amém? Amém. Eu quero agradecer ao Senhor pela misericórdia e muito bem lembrado como nós ficamos tristes, consternados mesmo pelo que aconteceu com Mateus. Nós não o conhecíamos pessoalmente, mas é impossível não sentir a dor dessa mãe, dessa família e ver o sofrimento. Algo tão brutal, tão violento. E a gente sempre pensa que a ordem natural da vida é os filhos enterrarem os pais e não como uma mãe ou um pai sepultar um filho.
E neste momento é uma família que necessita muito da nossa oração. Nós precisamos clamar pelo consolo de Deus. E hoje, conversando com o Denis sobre muitas coisas que nós já sempre sentamos para conversar, a gente sempre vai pedindo a direção de Deus, o cuidado de Deus sobre nós. E hoje, falando assim sobre o que Jesus faria, que é uma das coisas que mais as pessoas não têm mais questionado ou indagado a Deus em tudo que tem feito na sua vida, sobre o que você vai fazer, sobre a decisão que você vai tomar, a maneira de você lidar com as pessoas, a maneira de você derramar a sua misericórdia, de você exercer a justiça, você derramar a santidade, e principalmente a maneira de você valorizar as pessoas, você derramar o seu amor. E eu vejo que nós estamos vivendo dentro de uma realidade que existe, infelizmente, um grande distanciamento do contexto atual de uma forma geral. Existem servos verdadeiros, genuínos cristãos, mas existe de uma forma geral um grande distanciamento da verdadeira proposta do Evangelho de Jesus, que é o amor, a misericórdia, a justiça, de distanciarmos do Evangelho por falta de conhecimento. E tem se sobressaído o conhecimento humano, tem sobressaído a inteligência, a intelectualidade humana, tem sobressaído, infelizmente, em alguns momentos, o genuíno Evangelho de Deus, a verdadeira palavra do Senhor. Então, quando nós nos reportamos às Escrituras, a maneira como que Cristo lidava com cada situação e circunstâncias, muitas das vezes nós olhamos para algumas coisas, algumas atitudes, e não enxergamos compatibilidade com a verdade, com a bondade, com a humildade e com o amor, e também misericórdia. Existem pecados que têm sido cauterizados e negligenciados porque as pessoas não têm se voltado para Cristo como o seu único e suficiente Salvador, mas como a sua principal referência da verdade. Jesus, ele já nos testificou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a palavra do Senhor diz em Lucas 8,44 que quem é o pai da mentira é o diabo. Então, nós muitas das vezes tem erguido estruturas malignas dentro da nossa casa, no nosso ministério muitas vezes, na nossa família, na nossa parentela, entre os nossos irmãos em Cristo, porque temos erguido estruturas malignas da mentira. A mentira é uma porta aberta para que o inimigo ele tenha legalidade para atuar em outras áreas da nossa vida. E muitas das vezes a mentira ela é negligenciada. Em nenhum momento você viu a mentira na Bíblia tendo algum resultado favorável. Até mesmo quando Deus usou de bondade e misericórdia com Abraão, quando ele mentiu a respeito de que Sara não era sua esposa, e sim sua irmã, ele trouxe uma consequência desfavorável para a terra, para o rei. E você pode ter certeza que quando a mentira ela não te afeta diretamente no primeiro momento, ela vai afetar outras pessoas e prejudicar outras pessoas. Mesmo que depois a verdade venha a ser restituída, descobriu a verdade, aquela pessoa estava falando, aquela pessoa não mentiu, nossa, falaram daquela pessoa que ela era assim, nossa, agora eu descobri que isso não é verdade. Mas até que a verdade venha a ser descoberta,
a gente começa a aprender que a gente precisa cada vez mais nesse tempo buscar ser como Cristo, para que a gente não venha destruir vidas. Porque a mentira, o engano, destrói vidas de pessoas inocentes. Destrói ministérios, famílias. E muitas das vezes nós não temos, nós temos um senso de justiça corrompido em conformidade com o que aconteceu, com aquilo que foi confrontado por Cristo para os fariseus. Quando eles trouxeram aquela mulher que foi pega em adultério, eles não queriam cumprir a lei. Porque lá no Antigo Testamento, a Bíblia diz assim que ambos deveriam ser trazidos. E eles seriam apedrejados. Eles trouxeram só a mulher. E eles indagaram a Cristo porque eles queriam pegar Cristo, ver se ele iria titubear ou cometer algum erro, porque já estavam instigados a querer prender ou matar a Cristo. Eles já odiavam a Jesus por causa do evangelho que era promovido, dos milagres que Jesus operava e como a verdade atribuída a ele através da vida dele se manifestava e atraía as pessoas para perto de Cristo. Jesus, conhecendo o coração deles, quando eles indagaram, falou assim: olha, pegamos essa mulher em adultério e a lei de Moisés fala assim que a gente tem que apedrejar. E a palavra de Deus diz assim, que eles estavam esperando que se Jesus dissesse, vamos apedrejar, ele iria cometer um erro, porque não poderia se apedrejar dentro do arraial. A pessoa deveria ser levada fora do arraial e ser apedrejada. E também, se ele falasse, não apedreje, eles iriam dizer, mas você não está querendo cumprir a lei de Moisés. A palavra de Deus diz assim, que Jesus, agachado, escrevendo no chão, ele perguntou assim, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia vai dizendo que do mais velho ao mais novo, acho que é nessa ordem. É isso mesmo. Não sei se está invertido, mas é assim. Isso mesmo. Foram deixando as pedras e saindo. E Jesus perguntou, aonde está aqueles que te condenam? Não, os seus acusadores, exatamente. Ninguém, não está ninguém aqui. E Jesus vai dizer, nem eu te condeno. Mas Jesus, ele não negligenciou o pecado da mulher. Ele não endossou o pecado dela. Mas Jesus, ele também confrontou o pecado da religiosidade dos fariseus e a hipocrisia deles. E ele vai dizer à mulher, olha, nem tampouco eu te condeno, mas vai e não peques mais. Amém. Quando Jesus encontra aquela mulher samaritana, ele não deixa de falar a verdade, confrontando a sua realidade. Você já teve 5 maridos, o que tem agora não é teu marido. E ela vai dizer, vejo que tu és um verdadeiro profeta. E nós estamos vivendo um tempo daquilo que já tinha sido predito que não suportariam a sã doutrina. E as pessoas não estão suportando a verdade. As pessoas não compreendem que não estão suportando a sã doutrina e a verdade da palavra. E sobre como que Jesus faria? Jesus nunca deixou de confrontar, mas o propósito de Cristo era incitar o arrependimento, para que se voltasse para a presença e para Jesus. Quando aquela mulher pecadora lavou os pés de Jesus com óleo, secou com seus cabelos, foi assim, né, amor? Isso mesmo. E as pessoas começaram, mas como? Se ele soubesse que ela era uma pecadora, não deixaria que ela fizesse isso. Mas eu digo a você o seguinte, o intuito de Jesus Cristo é incitar o seu povo ao genuíno arrependimento, que é a mudança de comportamento. Eu não pratico o que eu fazia antes. Se eu minto, eu não minto mais. Se eu roubo, eu não vou roubar mais. Se eu engano, eu não engano mais. Isso mesmo. Independente das práticas que antes eu praticava, eu não vou fazer mais,
Porque agora eu tive encontro com Cristo e a minha vida foi transformada. Aleluia. Se eu sou invejoso, eu não vou ser mais. Se eu vou ser competitivo, ciumento, eu não vou ser mais, porque Cristo habita em mim. Aleluia. Então, o propósito de Cristo, principalmente no que descreve lá no Salmo 51, que é o salmo escrito por Davi, depois dele ter sido confrontado pelo profeta Natan a respeito do adultério de Betseba e de ter assassinado Urias, a palavra de Deus diz assim, que no seu arrependimento ele diz assim, ó, não retires de mim o teu espírito, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e não retires de mim o teu espírito. Aleluia. O que nos falta neste tempo é nós entendermos que nós precisamos resgatar a pregação de João Batista. Aleluia. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Glória a Deus. O que nós precisamos fazer? Vocês precisam se arrepender e serem batizados. Aleluia. Mas se nós já fomos batizados, nós não podemos mais praticar os mesmos pecados. Porque aquele que está em Cristo não vive pecando. Aí nós precisamos nesse momento demonstrar amor pelas pessoas. Isso. Porque quando nós amamos, nós corrigimos, nós orientamos. Nós alertamos do perigo. É igual quando uma mãe fala assim, cuidado, desce daí que você vai cair. Você vai se machucar. Você deve ter passado por isso, você deve ter sido criança. Quantas vezes? Para de correr, senão você vai cair. Quantas vezes não aconteceu comigo? Minha mãe falava isso pra mim. Eu corria, caía, ralava o joelho. Quantas vezes por não ouvirmos a Deus, nós perecemos, tropeçamos. E temos muitas percas. Quando Deus nos corrige, o propósito maior de Jesus é que nós não percamos tudo que Ele tem de projeto para nossa vida e de Aleluia. propósito. É que nós não nos distanciamos dos propósitos dele para nós. E muitas das vezes o que vem se perdendo neste século, neste tempo, é o amor, a misericórdia, a justiça. Nós estamos perdendo o amor pelas almas. Sim. Incitar a transformação, a libertação, a lapidação. Permitir que o caráter seja forjado. Precisamos abandonar a seletividade e a hipocrisia. Porque muitas das vezes, dependendo da proximidade e do relacionamento que eu tenho com outro, com um eu exijo um determinado punição, rigor, e outro eu alivio. Mas a palavra deve ser um crivo para nós do que é certo e o que é errado. Aleluia. A palavra do crente deve ser sim, sim e não, não. Nós não devemos agir e atuar mediante aquilo que é conveniente conosco. Se nós oramos, e se nos consideramos como homem e mulher de Deus, o Senhor teu Deus te dá discernimento. Aleluia. Porque o Deus que nós servimos não é um Deus de confusão, mas de paz e de entendimento. Aleluia. Quando nós oramos, nós entendemos que o Pai que está nos céus, Ele nos ouve. A palavra de Deus vai dizer, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo 18, versículo 18, que aquilo que eu ligo na terra será ligado no céu, o que eu desligo na terra será desligado no céu. Em Mateus capítulo 18, versículo 19, a palavra de Deus, se dois na terra concordarem a respeito de algo, o meu Pai que estás nos céus, aleluia, Aleluia, Deus. Ele ouvirá e me concederá a resposta. A palavra de Deus também diz em Mateus capítulo 18, versículo 20, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Aleluia, Senhor. Deus está aqui neste momento. Em nome de Jesus. E muitas das vezes nós estamos tendo atitudes e ações que Cristo não pediu para fazer. Meu Deus. Nós nos relacionamos de maneira que Cristo não nos ensinou. De maneira que o nosso Deus não pediu para que nós viéssemos agir. Nós, muitas das vezes, temos a postura de colocar o nome de Deus
onde Deus não está. Por isso que muitas das vezes nós muitas das vezes verificamos a obra de Deus, muitas das vezes sem Deus. Porque não é compatível com as escrituras, não é compatível com a palavra. A gente precisa entender que ainda que nós venhamos querer demonstrar ser algo aqui na terra, os quais nós não somos, vai chegar um momento que Deus, ele irá intervir para que a nossa alma seja salva. Não porque Deus tem apenas o intuito de desmascarar alguém. Não vejo Deus agindo na Bíblia com esse propósito. A maioria das vezes que Deus intervém na nossa vida, nos levando para o deserto, nos levando para o vale, nos corrigindo, é para que nós venhamos ser salvos. E é por isso que a gente precisa entender como Deus age. Aleluia. Lembra que no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 8, versículo 17, a palavra de Deus diz: o que está em oculto será revelado, o que está escondido será trazido à luz. E ainda que não se revele aqui na terra, vai chegar um momento que os livros serão abertos. O seu nome vai ser verificado, estará escrito lá no livro da vida. O livro das obras serão abertos. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37, que toda palavra inútil que sair da nossa boca, nós teremos que prestar conta. Pelas nossas palavras nós seremos justificados, ou pelas nossas palavras nós seremos condenados. Nós vamos prestar contas para Deus. Independente do que nós julgamos ou julgamos parecer ser certo ou errado, nós precisamos entender que o crivo sempre será a palavra de Deus. Aleluia. E que Deus viu tudo. Deus sempre está em todo lugar. Que Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. E Ele é onipotente, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele viu tudo, Ele viu como realmente tudo aconteceu na tua vida. Ele viu tudo que você fez. Ele viu tudo que eu fiz. Ele viu tudo que meu esposo fez. E Ele viu tudo que todas as pessoas que na face da terra fez ou deixou de fazer. O que a gente precisa fazer nesse tempo? Buscar a face de Deus. Aleluia. Porque Deus nos conhece. Em Salmo 139 diz que a gente não vai poder esconder dele, nem no abismo, nem no mais profundo mar, porque ali Deus está. Verdade. A palavra de Deus diz no Salmo 139, verso 1: Senhor, tu me sondas e me conheces. O Espírito de Deus quer nos confrontar, assim como testifica em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis. De Deus ninguém se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. O que semeia pela carne colherá corrupção, mas o que semeia pelo Espírito colherá vida eterna. A gente precisa de amor, de misericórdia. Sim. Vamos mais vezes proferir o que Jesus faria. E quando eu tenho atitudes concernentes que eu atribuo ser a despeito do que Deus pediu para fazer, pergunte se realmente Jesus faria o que você fez. Verdade, Deus. Como você decidiu fazer? Eu preciso perguntar. O Denis precisa perguntar isso todos os dias. Nós vamos falhar, vamos equivocar, mas não podemos permanecer se corrompendo, enganando, mentindo. Verdade. A gente não pode mentir. Parecer com Jesus. Porque o nosso Pai é a verdade. Glória a Deus. Eu me coloco debaixo da paternidade de Deus. Aleluia. Que Ele é a verdade. Sim. E assim nós temos que buscar todos os dias o que Jesus faria. Muitas das vezes nós estamos perdendo a essência de amor pelas almas, da misericórdia de Deus. Sim. Pelas almas. Eu quero que você busque a face de Deus neste tempo e não se preocupe mais
sobre o que está por vir. A Bíblia diz que o dia da manhã pertence a Deus. Aleluia, Deus. E cuide da sua casa, da sua família, da sua Aleluia. espiritualidade. Busque ao Senhor. Amém. Busque a Deus. Busque a Deus. Tenha uma vida de oração. Aleluia. Senhor. Faça com que o Espírito Santo cada vez mais se relacione com você e tenha comunhão. Glória a Deus, eu creio. Isso é mais importante. Vamos cuidar da nossa vida e seguir para o alvo. Aleluia. Seguir para acertar o alvo e desfrutar da nossa morada eterna com o Pai. Aleluia. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que essa semana seja uma semana abençoada por Deus. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe.